Boa tarde. Nós gostaríamos de dar abertura à nossa primeiro episódio aqui do Projeto em Prosa deste ano de 2023. Com muita alegria agradeço aqui a Luciana e o Caco que organizam nosso evento, que ele tem um propósito aí de ser pelo menos 2, 3 por semestre, resgatando a trajetória dos nossos egressos, particularmente os nossos professores que hoje estão atuando aqui na faculdade. Então, temos a honra de ter a presença do Daniel Corsi, que além de ser egresso dessa faculdade, é professor há bastante tempo na disciplina de projeto e tem nos dado muita alegria. O Daniel tem um conjunto de obras bastante significativo e também tem uma trajetória em concursos que vale a pena a gente aprender com esse processo de trabalho do Daniel, que tem caráter de processo metodológico de projeto. Então, queria agradecer a vocês, vou passar imediatamente a palavra aqui para os organizadores. Bom, obrigada para quem veio, que está prestigiando aqui o nosso encontro. Obrigada, Daniel, por aceitar. A organização, direção do curso, Lucas, coordenação, e o Caco, que está aí sempre à frente, porque não é simples a gente organizar esses encontros. Eu só queria rapidamente lembrar os encontros que a gente já fez. A ideia também é a gente organizar um acervo. Então, o material que a gente está recolhendo são esses depoimentos, que é essa produção, para a gente se reconhecer também nessa produção, que são, até agora, todos os que deram os depoimentos são formados por essa escola, e que dão ou já deram aula nessa escola. Então, é uma leitura interessante que a gente vai ter depois de poder fazer esse material. Então, a gente começou, a única que a gente teve presencial, foi o professor Chico Petrarco, foi um dia, inclusive, de uma homenagem, foi uma festa, assim, nesse saguão, estava lotado, foi super bonito. E depois a gente teve umas sequências que foram encontros virtuais, mas a gente não deixou de fazer. Depois Tito Livro, Lauresto Escher, Juan Vilar, Sami Gustave e Flávio Marcondes, que são representantes aí, formados nos anos 40, 70, 80 anos, Braço 60, E agora o Dani, que eu tenho a intimidade, chamado Dani, que é formado em 2003, então, acho que isso é uma coisa interessante para a gente dar um pulo, um salto na história, olhar essa produção, e que é professora aqui também, junto com outras que estão aqui, o Luiz, o Silvio, que são contemporâneos, do Dani, e reinaugurando esses encontros presenciais que assim esperamos, que aconteçam daqui para frente. Então, passo para o Caco e depois para... Bom, boa tarde a todos. E olha, Dani, com muita estima que você está aqui nessa mesa hoje, mesmo como a Angélica falou, a Luciana seguiu, o reencontro com o Projeto em Prosa, nesse semestre. A gente está programado para fazer 3 encontros. Existe o desejo, de fato, de fazer uma leitura das arquitetas e arquitetos que são professores formados aqui pela FAU Mackenzie, mas há também a vontade de mostrar a nossa pluralidade aqui da FAU Mackenzie e também mostrar professores e professores da diversidade, não só aqui formados pela FAU Mackenzie, mas formados por outras universidades. Há esse desejo. Há o desejo de como a senhora falou, de que a gente construa um acervo tanto de vídeo quanto de uma publicação, e aí eu vou agradecer muito a estudante Luísa Júlia, que está aqui com a gente, que tem um Instagram e está reconfigurando a estética, ou seja, a linguagem do Projeto em Prosa. Então, é necessário agradecer muito, sim, e estar no nosso canal, fazer referência, tudo será no nosso acervo do canal do YouTube, da forma aqui. Mas, de qualquer forma, é importante lembrar
o 7, né? Hoje é o número 7, da nossa sétima como falaria, nossa sétima encontro, né, de projeto e prosa. Lembrar que projeto e prosa tem a prosa, porque de fato é uma conversa mais aberta, nesse sentido de falar de arquitetura, urbanismo, mas falar da diversidade, da complexidade com que essa FAO nos forma, né, e ensina. E lembrar que eu estava pensando numa autora que eu estava muito apaixonado, que é a Madeira, e olhando o Dani aqui, a Angélica, Hugo e vocês na minha frente, ela diz uma coisa que é: aquilo que imaginamos nos define, né? Ou seja, aquilo que projetamos é aquilo que somos, né? Dentro de uma coletividade ou dentro de uma singularidade. Portanto, a importância desse arcabouço cultural que a gente pode promover aqui nessa FAO Mackenzie. Então, com essa frase da Carla Madeira, que é uma mineira maravilhosa, uma escritora, é mais ou menos isso, para você definir, inventando ou potencializando alguma coisa que desejo, mas aquilo que imaginamos nos define. Então, Dani, a gente talvez saia da mesa agora, vocês aqui, para deixar o Dani à vontade. E é um prazer, Dani, estar com você aqui mesmo. Entramos juntos aqui na FAO 2010, né? E está contigo. Com professores, desculpa, com professores. Só falar uma coisa. No canal do YouTube, nós temos uma capa lá, Projeto e Prosa, que todos podem assistir os eventos anteriores. Então, a ideia é estar registrando lá, né, no canal do YouTube, e, de fato, essa publicação ela vai ser muito bem-vinda. Então, aqui a responsabilidade aqui desse pessoal fazer, de fato, uma publicação, que não necessariamente precisa ser uma por arquiteto, pode ser uma coletânea de alguns, né, sei lá, dos primeiros, depois a gente continua, mas a gente tem que pensar aí nessa possibilidade e avançar com ela. Então, muito obrigada mais uma vez e vamos te assistir. Angélica, como agradecer nunca é menos, agradecer de novo aqui toda a infra da FAO Mackenzie, agradecer pessoalmente a Giovanete, eu agradeço a todas que estão, né, a Fabiana e todo mundo, muito obrigado. Se não fosse essas meninas, não teríamos evento. Boa tarde a todos, todas. Queria primeiro agradecer também a presença, a discussão aqui. É muito importante para mim também esse diálogo, saibam disso, ainda mais quando eu vejo uma diversidade muito grande de relações aqui, né? De professores que foram professores que seguem professores, alunos, ex-alunos, amigos. Então, é um momento muito simbólico para mim também. Queria agradecer a faculdade, sem dúvida nenhuma, agradecer ao Carlos, primeiramente, por todo o convite, sem dúvida, né? E pelos diálogos que a gente teve, né, como preâmbulo para imaginar aqui. Agradecer a professora Angélica, a professora Lucas, a Luciana também, professora Luciana pela organização, e aos alunos, né, acima de tudo, né, que eu acho que é a razão primária, né, do que a gente busca aqui. Mais do que hoje, eu acho que mostrar antes de começar, né, na verdade, eu queria fazer uns comentários. Primeiro, pegando um pouco o gancho que o Caco comentou, né, é um prazer muito grande compartilhar o que está aqui e sabe que foi feito com muito carinho, com a mesma estima. E que esses momentos de pensar como contribuir, né, como compartilhar um pensamento, faz a gente também parar um pouco para pensar em algumas coisas. Eu acho que é uma fala que está muito ilustrada, né, eu vou ser rápido em alguns momentos isso aqui, mas enfim, acho que é uma ansiedade de querer compartilhar sempre uma coisa que tem muito valor. E uma outra coisa que eu queria fazer, eu não sei se essas falas permitem isso, mas eu queria dedicar essa fala a duas pessoas. Um tio meu, chamado Expedito Oliveira da Silva, pelas palavras, que me apresentou esse mundo quando eu era muito criança ainda. E o outro é o professor João Vilar, pelo valor das pedras ou dos tijolos, talvez, que façam mais sentido nesse caso, né? Mas mais do que explicar, né, projetos, ou explicar com muito detalhe uma obra, um projeto ou outro, enfim, eu acho que o objetivo de estar aqui
aqui hoje é explicar um pouco o que está por trás disso, né? O que move a gente a fazer nossas coisas e que a gente também se inspira numa série de outras, né? Eu acho que a gente não nasce sozinho, eu acho que tem junto de nós, né, a gente carregando uma série de referências, uma série de pessoas e uma série de experiências e que geram na gente, eu acho que esse universo que todos nós carregamos dentro de nós, de desejos, enfim, de encontros e de memórias, e que eu acho que isso é o que aflora no momento que a gente vai produzir alguma coisa. Claro que as pessoas que estão aqui poderiam ser outras, as influências dessas pessoas poderiam também ser outras, das mesmas pessoas, né? E eu acho que o que está aqui é um giro, né? De tantas outras coisas que estão por trás e não dá para a gente sintetizar numa explanação só. Por trás disso, eu acho que também tem uma questão relacionada com a postura que a gente tem diante do mundo, né? Sempre uma inquietação, uma indignação muito grande. A gente estava conversando isso agora, né? A gente vive momentos muito sombrios, né? Muito preocupantes, talvez como sempre a gente viveu, né? E o que eu trago aqui, eu acho que é buscar outros termos, né? Algumas palavras que vocês vão me ver repetir aqui, como afeto, né? Como memória, como significado, eu acho que tem uma importância cada vez maior para a gente hoje. E falando de arquitetura, tem um campo científico mas muito forte. Eu acho que isso que define parte do nosso ofício. Eu acho que tem um outro campo também, que é esse campo da imaginação e esse campo da sensibilidade, que, como mais uma ferramenta de luta e resistência, talvez seja das que a gente mais precise hoje, para além de tantas outras que a gente usa, né? Eu queria começar, na verdade, uma cena aqui, lendo o seguinte. Paris, 1482. Pela janela da Catedral de Pedra, se revela única e soberana, com suas torres, colunas e pedras monumentais que sustentam por séculos o sino. Os sinos ecoam na cidade para a multidão que peregrina ao seu interior, onde pedra e luz se encontram num canto geral. A arquitetura está ali, mas não prestem atenção nisso, apenas na força e na felicidade de Quasimodo Suano Marie, o preferido de seus sinos, dentro desse templo sagrado que guarda como se fosse sua mão. Eu não falei, né? Mas tudo começa em algum lugar. E eu acho que a questão das pedras, a questão das palavras, tem uma importância muito grande nesse processo. E não é à toa que essas pedras, né, de uma catedral como essa carregam tantos símbolos como a gente já conhece bem. E como eu falei há pouco, tudo começa em algum lugar. Esses lugares carregam muitos tempos e muitas memórias diferentes. Memórias que a gente pode imaginar que estão para muito além de um tempo de uma vida, né? E imaginar que certos lugares que a gente vai, ou certos lugares que a gente está ou esteve, são lugares que outros viram, outros viveram, e nos liga e nos conecta, eu acho que numa dimensão temporal muito além, né? Como olhar uma paisagem e imaginar que essa paisagem está por lá por muito tempo, e que foi de fato presenciada por muitas pessoas que talvez, né, a gente conheça ou não conheça, mas enfim, que conecta a gente, eu acho que diante dessa dimensão temporal. Uma outra coisa são os lugares que a gente cresceu, né? Eu tenho uma relação muito particular com isso, né? E porque eu cresci em Santo André, meus pais e minha família é de Santo André, e o Paço Municipal do Rio Leve, para mim, isso a gente vai, acho que, amadurecendo com o tempo, tem uma importância muito grande como vivência. É um lugar que eu cresci diante, né? Morando ao redor, estudando ao redor, onde hoje meus filhos também, às vezes, brincam, né? Não só com a manutenção de uma herança, mas é um lugar que imprime uma influência muito grande para mim até hoje, como
instituição cívica do que é uma cidade, do que é um lugar, né, de vivência. Outras questões que também eu acho que nesse aspecto cumprem um papel fundamental, nesses lugares que a gente morou, né, e viveu, eu acho que são vivências que eu tive a oportunidade de ter, né, em outras cidades, em outros países, e que também me colocou diante de cenários que a gente vai durante a vida inteira reinterpretando e reencontrando, eu acho que de acordo com uma maneira que a gente está naquele momento, mas isso sem dúvida, né, imprime também rastros que vão voltar no momento que a gente está pensando e está imaginando alguma coisa, né? Da mesma maneira, eu acho que os lugares que a gente passou, e são inúmeros, mas eu poderia destacar aqui alguns, né, pela variação do que é entender que num planeta como o nosso, a maneira de viver, a maneira de habitar e de enxergar o que são as coisas é muito plural, né? A gente não tem consciência do que é o planeta e do que são essas 7 bilhões de pessoas que vivem. Eu acho que essas experiências são capazes de nos colocar diante, eu acho que dessa força, né? E também dessa tamanha, acho que insignificância nossa em relação a isso tudo, né? Mas experiências muito particulares, como imaginar, né? A Índia, para mim, foi uma experiência muito forte, né, como vivência. Ou então, através do trabalho da minha esposa, Fernanda, visitar o que foi UVA, né, que é a comunidade agrícola no interior de São Paulo. São experiências que realmente são muito, mas muito fortes. Eu não vou explicar tudo aqui, né, mas eu vou compartilhar episódios que são, para mim, muito simbólicos. Da mesma maneira que... assim como os lugares, as pessoas também trazem memórias para a gente que se mantêm ali vivas e que a gente vai descobrindo continuamente. Recentemente eu descobri que meu bisavô também era músico. E hoje, que há um tempo eu estou me dando ao desafio de aprender a tocar acordeon, para mim foi muito simbólico entender que esse rastro da família também se preserva de novo como símbolo e como memória, né? E essa noção do significado, essa noção, né, do sentido das coisas, sempre me trazem algumas situações que, por exemplo, para mim, uma das primeiras compreensões disso é um episódio muito simbólico com minha mãe ouvindo esse disco do Caetano, tentando entender a situação, né, por trás desse episódio histórico, né, dessa figura tão importante para a nossa cultura, mas numa condição de isolamento, numa condição, né, de afastamento da sua pátria, entender o que aquelas letras queriam dizer, o que aquela música queria expressar, né, em relação àquilo que se estava vivendo naquele momento, né? Assim como uma herança herdada do meu pai, né, que tantos de nós herdamos, né, dessa obra monumental dos Beatles, e que é de uma fonte inesgotável de descobertas, e que para mim tem uma coisa muito importante, né? Não é à toa que esse disco está aqui e a gente compartilha, né, o Caco e tantos outros aqui, a música como gosto, mas é como termina esse disco, né? Numa trajetória que termina com uma frase, né, que conhecemos muito bem, né? E no final, né, o amor que você leva é o amor que você, né, você dá. E tudo isso, de novo, carrega símbolos, carrega traços que talvez não tenha nada a ver com arquitetura, mas tem muito a ver com o que a gente é e com aquilo que a gente faz, como o Caco falou também, né? Tenho, por exemplo, memórias do meu irmão compartilhando quadrinhos dessa natureza, né? E que vão aí colocar diante de um mundo, sim, de fantasia, de um outro tipo de expressão, mas também onde a cidade se faz como cenário dessas produções, e que se talvez eu não entendesse isso dessa maneira naquele momento, entendesse de outra maneira, né? Revisitando essas mesmas produções, isso vai entrando na gente através de outros códigos, né? Ou então as descobertas que a gente faz por nós mesmos, né? Numa sintonia cronológica aqui, de um momento que eu estava na faculdade, né? Me passo a descobrir, ou ter vivência dessas coisas que estavam acontecendo naquele momento, né? Seja através das revelações, né, tão fortes como a música do Radiohead, que carrega a gente diante de uma sociedade tal, né? E talvez mais hoje crítica do que nunca, né? Mas também o valor dos sonhos. Eu acho que o valor de um imaginário delicado, né, que o filme da Amélie Poulain também nos apresenta. E por fim, eu acho que nesse conjunto de referências tem o que acontece hoje. E eu tenho que dizer que esse é um espetáculo de teatro de primeira infância, de um grupo que está aqui no Belenzinho, e que eu fui assistir por causa dos meus filhos. Foi a coisa mais linda que eu já vi nos últimos anos.
tão lindo, mas tão impactante, que na defesa do júri, do último concurso que a gente fez, eu fiz questão de ler essa história, e é de uma força muito forte, muito grande, né? Isso me coloca diante de outras pessoas que a gente não conhece, né? Mas que também estão lá como construção desse imaginário, construção dessa memória. Né? Eu vou pular algumas frases, eu não vou ler todas, mas enfim, algumas eu queria destacar. Uma obra de arte é aquilo que nos revela que a natureza não pode fazer o que o ser humano pode fazer. Nossa vida é de uma natureza microscópica, é um ponto indivisível que, sob as poderosas lentes do tempo e espaço, torna-se consideravelmente engrandecido. Desapareceram ao ritmo alarmante as palavras beleza, inspiração, magia, encantamento, serenidade, silêncio, intimidade e contemplação. Uma criança ao dormir deseja uma história não exatamente porque se importe com ela, mas porque o ato de escutá-la lhe traz acolhimento e sentido. Mesmo quando envelhecemos, a estrutura de uma história cria significado, a mais básica necessidade humana. Para realmente enfrentar o problema da gravidade, é preciso começar pelo peso. Não há vida que não possa ser imortal, ainda que apenas por um momento. O gênero humano tem 2 livros, 2 registros, 2 testamentos, a construção e a imprensa, a Bíblia de pedra e a Bíblia de papel. Era a brancura da baleia que, acima de tudo, me impressionava. O coração da questão consiste no fato de que, tendo tudo sido feito, o objetivo proposto provoca uma emoção tão intensa, tão poderosa, que possa ser chamada de indizível. A liberdade é um dos mais preciosos dons que os céus nos deram. Pela liberdade se pode e se deve arriscar a vida. Enquanto sobre a terra houver ignorância, miséria, livros como este não serão inúteis. Por último, Babaí, por que decidisse cultivar o jardim? Porque me aborrecia terrivelmente na solidão das montanhas. Essas frases, essas palavras que ecoam, porque elas aparecem em instantes muito distintos da Bíblia, né? E vão se somando ainda bem, em algum momento, cruzando com uma atividade acadêmica, né? Me levou a uma necessidade muito grande de tentar sintetizar coisas que eu tinha visto naquele momento e que deu origem, né, e fruto no meu mestrado, orientado pelo Carlos Egídio Alonso, né, ex-diretor aqui da faculdade, ex-professor, e que me levou também, eu acho que como eu falei, a tentar estabelecer critérios e parâmetros que eu entendia como sempre presentes, né, nessas reflexões que fazia através do que é pensar arquitetura, através do que é projetar, e que me levou a uma compreensão, né, que não é minha, evidentemente, mas é através do cruzamento de uma série de pensamentos, de assuntos que, de alguma maneira ou de outra, para mim, sempre estão presentes, né, em qualquer manifestação, em qualquer momento ou pensamento da arquitetura, né? E diferente de um método, porque eu acho que a pretensão aqui não é de definir um método, mas definir um universo de preocupações, um universo de assuntos que, de fato, eu acabo sempre passando, né, ao pensar alguma coisa. E alguns termos afloraram e que estruturaram essa noção, né? A noção de paisagem, de tempo, de estrutura, que não é uma estrutura, né? Hoje eu talvez chamaria de ordem, né, e não de estrutura, mas enfim, sobre a matéria e sobre a forma, entender que a arquitetura é uma das tantas linguagens e tantas das manifestações, né, que orbitam ao redor dessas 2 escalas, que é o campo social, ou seja, aquele campo coletivo de entender que a gente não é sozinho, né, e que a gente está sempre compartilhando qualquer coisa que a gente faça, qualquer coisa que a gente pense, e a responsabilidade sobre isso é muito grande, né? E num outro extremo, que é o ser humano, que é o indivíduo como pessoa, em sua própria imersão, dizer, né, no seu mundo próprio, e que a arquitetura talvez, né, tenha sempre que se preocupar na construção de sentido para esses 2 extremos, para aquilo que é o campo, de novo, social, e para aquilo que é o campo íntimo, né, de uma pessoa e do ser humano. Essa compreensão, né, eu acho que das palavras, de entender que as palavras são maneiras de nos mostrar coisas, me levaram por uma solicitação aqui, né, o Christian está aqui, enfim, da pós-graduação, a escrever algumas coisas, e eu escrevi algumas cenas arquitetônicas que eram relatos de certas experiências, né, e que eu vou acabar lendo só uma aqui, que eu acabei trazendo 2, mas eu vou ser um pouco mais breve, e que diz o seguinte, né,
chegado o momento tão esperado banho noturno. Na porta, o aviso deixava claro: pedimos que ninguém fale, se mantém todos em silêncio. À noite, imerso na água de 36 graus, a luz difusa da lua refletida no branco da neve permitia que caminhasse por entre os grandes volumes de pedra pelos quais havia transitado incansavelmente durante o dia. No entanto, a atmosfera era outra, e pouco se podia ver através da bruma criada pelo calor da água quente junto à temperatura do exterior. Na solidão inevitável da água e da bruma, a respiração do corpo em transe e o olho descansado permitiam às vezes perceber vultos próximos vagando ao redor. Aproximando-me de um deles, reconheci meu pai, olhando para o céu, para a construção, para aquele lugar, numa ansiedade desmedida e rompendo delicadamente a regra fundamental. Soprou-me silenciosamente com lágrimas nos olhos. Esse arquiteto sabia exatamente o que fazia. Existem outras, e de novo, eu não vou ler todas aqui por uma questão de tempo, mas enfim, eu acho que conforme a gente vai mergulhando, né, nesse universo da arquitetura, também é bonito ver essa mesma intensidade ou essa mesma compreensão, ainda que não de maneira científica como a nossa, né, e acontecendo através dos sentidos, e acontecendo através da percepção, através dos sentimentos, e eu acho que isso vai nos colocando também diante do valor dessas experiências, daquilo que a gente faz. Naturalmente, como processo, né, eu quero compartilhar também que cada vez mais as palavras fazem parte desse processo de concepção da arquitetura. Cada vez mais eu vejo escrevendo para além de desenhar. E isso, de novo, vem tomando uma proporção cada vez maior nesse processo, né, de concepção, né, nesse processo de definição de tudo que vem antes do desenho, né, que talvez não seja o ato primário, né, mas talvez seja um ato que amadureça a partir de uma compreensão conceitual um pouco distinta. E tudo começa em algum lugar de novo. E para mim, entrar na faculdade de arquitetura em 99, né, foi uma mudança brutal. Primeiro, por encontrar a faculdade, é óbvio, né? A faculdade de arquitetura do Mackenzie, para mim, como para todos nós, eu acho que passamos por cada uma das suas faculdades, é inevitavelmente um momento de transformação. Mas algumas coisas também, de novo, imprimem uma marca muito forte. A primeira delas foi a relação com a cidade, né? Através do que era o conhecimento transmitido pelo conteúdo, mas principalmente pela vivência do que era a cidade, através dos eventos que a faculdade propunha, né? O Daniel, outro amigo, estava aqui, acho que é um dos responsáveis, né, por iniciar isso, né? Que era envolvido com o diretor acadêmico, que propunha atividades inúmeras na cidade, que me levaram, sem dúvida, como acho que todos nós, a uma compreensão diferente do que é São Paulo, que eu não tinha, né? Uma outra coisa, ou duas coisas que acontecem nesse momento, eu entrei em fevereiro de 99 na faculdade, e dois eventos, de novo, são astronômicos. Um foi conhecer o Oscar Niemeyer. Conhecer, assim, foram talvez 2 minutos, mas aquilo está vivo até hoje, né? E no primeiro mês de aula, é uma bomba assim, que cai de fogo, de novo de vivência, né? É uma entidade, enfim, e isso foi muito forte. Ao mesmo tempo que a aula inaugural da minha turma foi dada pelo Dominique Perrault, que, enfim, era um arquiteto de uma proporção, né, e de uma importância naquele momento crescente, com obras, né, antológicas, e que eu acho que, para além da amplitude, né, e do conhecimento que o arquiteto reverberava, mas era o fato de apresentar imediatamente o mundo também exterior. Ou seja, entender que trazer uma figura como essa nos colocava imediatamente diante de uma arquitetura que não era só nossa, mas era uma arquitetura que estava acontecendo, né, numa escala global, né, numa escala, talvez o termo não seja feliz e global, mas enfim, numa escala que era para além das nossas vidas, né? E outras coisas também que vão acontecendo nesse processo, que é, no primeiro ano da faculdade, ter contato com 2 livros que me marcaram demais, né? E o espaçamento dessas figuras cronológico, o espaçamento ideológico, eu acho que no primeiro ano da faculdade foi muito potente, né? Talvez aqui na tradição, né, dada pelo próprio conteúdo pedagógico, e aqui um livro, para mim, emprestado pelo professor Candirano, e que foi meu orientador de PFG depois, né?
e colocava diante de dois tempos, tanto, né, ambos muito importantes, mas que me colocava diante também de tempos diferentes. Aqui eu tenho, no terceiro ano da faculdade, duas grandes transformações para mim. Duas figuras que transformaram a maneira de entender a arquitetura. Primeiro, o professor Rafael Perrone, que, além das aulas, voltava de Londres, depois de ver uma exposição do Luiz Barragán, com esse catálogo aqui, que era um discurso do Barragán, e que, de novo, a potência disso foi gigantesca. É um dos rastros que me levou a querer ir para o México, né? Tamanha importância disso. E no terceiro ano também, sendo orientado pela professora Lisete Rubano, tenho contato com um texto que reverbera em mim até hoje, né? Isso muda né, a nossa percepção. E no quarto ano, contato com duas figuras também incríveis. O professor José Paulo de Ben, que eu tenho recordações incríveis dele desenhando na mesa um mapa da América inteira para explicar o tamanho da TI, né? Ou seja, a dinâmica dos rios, a geografia. Ou então, também no oitavo semestre, sendo orientado pelo Hector, no momento que esses eram os projetos que eu estava fazendo, né? Ou seja, ver isso acontecendo, né? E vivendo essa produção ali concomitante, também inevitavelmente trazia uma influência muito grande, paralelo a uma experiência que eu estava tendo, trabalhando com vários professores também, que foi um privilégio, né? Em projetos, em concursos, enfim, que eu acho que, paralelo ao andamento da faculdade, isso eu tive muita intensidade de trabalhar com vários professores, né? Isso me levou ao TFG, que foi uma experiência, né, que eu tenho que dizer que a faculdade para mim sempre foi muito crescente, e o fim foi realmente o ápice, né, de uma intensidade muito grande, de uma entrega muito grande, e de um trabalho que talvez hoje eu fizesse muito diferente, mas que eu mergulho muito pelo que aquilo registra do que eu pensava naquele momento e do que tinha sido a faculdade, né? Depois disso, eu acho que outras experiências que se somam foram as experiências de trabalhar no México e na Espanha, né, com arquitetura que eu desejava conhecer e muito diferente uma da outra, e que vai se somando. Eu acho que é uma trajetória linear, isso tudo acontece muito logo depois de me formar, né, e que vai imprimindo de novo experiências que você se alinha, você tem expectativa, você se surpreende porque não conhecia, você se surpreende porque não era aquilo que você imaginava, mas enfim, eu acho que isso vai formando um arcabouço de novo de experiências que me levam até o momento que de fato a coisa começa a partir de nós, né? A partir da nossa produção. Durante 20 anos, que hoje coincidentemente se soma, né, de formado até hoje, trabalhar e realizar esses projetos que eu conduzi, eu acho que entra-se aqui numa cena muito diferente. Primeiro que esses projetos, em grande parte, nunca foram feitos sozinhos, né? Sempre em parceria. Tenho que destacar que 4 pessoas são muito importantes para mim nesse aspecto. Um é o Daniel, que foi meu sócio durante 10 anos. Depois o Reinaldo Nishimura, que também foi sócio no primeiro momento que a gente teve escritório. O André Sawai, que é um parceiro de inúmeros trabalhos. E a Laura Pardo, que também é outra parceira, que nos concursos é sempre uma aliança que a gente estabelece, né? Então, aí, lógico, são pessoas que eu cito como principais, porque são, de fato, as que estiveram presentes todo esse tempo, quase, mas por trás tem muitas outras pessoas que participaram disso tudo. E eu acho que é importante entender que grande parte desses trabalhos fazem, né, com o processo, ou tem como processo essa coletividade, né? E não vou falar aqui sobre todos os projetos, evidente que não, né? Mas quero falar também que coisas muito importantes foram originadas a partir de propostas e de concursos que às vezes deram certo, às vezes não deram certo, mas enfim, como as participações nas Bienais de Veneza, de projetos que eu tenho muito apreço, né, e que nos levaram depois como, né, produção nessas exposições, que eu acho que é uma outra experiência muito valiosa a ser relatada, né? Mas, como eu falei, tudo também começa em algum lugar. Em 2007, pouco depois de voltar à Espanha, e de alguns concursos, né, feitos, eu junto com o Dani e com o Reinaldo, para fazer o concurso do tribunal, que é um concurso que a gente faz e a gente ganha, né, sem esperar, óbvio, né, como sabendo que a probabilidade disso é sempre pequena,
mas é um concurso que, surpreendentemente, dá certo, e ele não só dá certo, mas ele imediatamente nos leva a ser contratado, a ter que ter um escritório da noite para o dia, sem ter nenhum tipo de preparo para isso, né? Tem uma coisa curiosa nesse concurso, né? Porque os 5 premiados tinham alguma coisa a ver com a Mackenzie. Nós éramos ex-alunos e os outros 4 eram professores. Então, foi um concurso que os 5 premiados vinham daqui, né? E é um processo que aqui é importante também compartilhar, que em 2021, posso dizer que em 2022, na verdade, porque a pandemia acabou mudando o rumo das coisas, faz com que esse processo tenha sido um processo de 15 anos. Ou seja, é quase uma metade da minha, ou mais da metade da carreira foi, né, com esse projeto ali, sempre alimentando alguma coisa, ou sempre exigindo alguma coisa. 15 anos dedicado a um único trabalho. Não é pouca coisa, né? Mas aconteceu. E aconteceu no momento, eu digo, no ano passado, a gente foi lá visitar isso pronto, no momento de um júbilo, né? Porque isso tem muita história no meio desse caminho todo, não dá para contar, isso seria uma conversa só, mas enfim, é uma satisfação muito grande ver isso pronto. E claro que o nosso papel é pequeno para isso, né? A quantidade de coisas envolvidas num processo como esse, o que pode dar certo, o que não pode dar certo, conjunturas políticas, conjunturas econômicas, assim, o grau de interferência é muito grande. Então, algo assim está feito, né? E eu acho que o retorno que a gente vem tendo da cidade é importante como registro. Eu acho que é o que faz, de fato, isso se tornar eu acho que uma experiência que para a gente, de fato, vale muito a pena, né? Esse projeto é em Goiânia, eu falei, não vou explicar os projetos totalmente, mas entender que o valor do espaço público aqui tinha 2 coisas. Primeiro, numa cidade escassa, né, num bairro totalmente residencial que recebia um equipamento institucional gigante, né, totalmente fora de proporção para o lugar onde ele estava inserido. E depois, como fazer com que uma instituição pública, uma instituição cívica, presenteasse, acima de tudo, a cidade, o seu lugar principal. Ou seja, não é um edifício que abrigaria uma instituição, né, relacionada à justiça, mas era um edifício que, acima disso, abrigaria um lugar público. E é isso que nasce, né, e é isso que dá origem, né, e que resulta nisso daqui. Só como processo, esse foi o primeiro desenho, né, com muita intuição, enfim, que já estabeleceu 2 momentos, e a criação de um vazio central aqui, que como síntese desenhava uma praça, né, e que hoje o que está lá é isso daqui. Isso foi no ano passado, então é um entorno que mudou completamente, porque não tinha essa verticalização, não era possível, né, legalmente essa verticalização existir, mas em 2009 essa lei muda e esse bairro começa a se adensar muito mais com uma estrutura de espaços públicos, como eu falei há pouco, praticamente inexistente, né? E onde essa praça que a gente imagina lá no começo, se tinha uma importância, passou a ter uma importância muito maior em função da densidade que esse bairro passou a ter, né? A gente tem aqui os 2 edifícios, né? Esse é o Fórum, que é um edifício preto, que a gente chama, e aqui a segunda instância, que é o edifício branco. Esse há um intervalo de 10 anos quase, né? Da conclusão dessa primeira etapa e da segunda etapa que ficou pronta em 2021. Aqui ficou pronto em 2012, e que é um espaço público que vem sendo, sem dúvida nenhuma, eu acho que compreendido. Eu passei por muitas angústias ao longo desses 15 anos de imaginar o que poderia ser essa praça, não estando aberta, como muitas vezes eu ouvi que não estaria. E o último ano eu tenho que dizer que eu me tranquilizei muito, porque o tribunal, como instituição, hoje, orgulhosamente fala que esse é um dos espaços cívicos mais importantes da cidade. E é muito bom ver nos olhos do tribunal e dos seus, né, dos seus líderes e condutores, vamos dizer assim, esse valor agora inquestionável, de entender que essa praça, ela é da cidade e ela é um bem, né, inegociável. Então essa angústia diminuiu muito, né, a partir do momento que a cidade começou a aparecer, que a cidade começou a se apropriar do espaço, né?
Isso é definido por um plano público, né, os 2 edifícios que estão aqui, e essa praça que a gente imagina, né, também organizada muito sutilmente através de alguns equipamentos, né, que conduzem a uma certa apropriação, e aqui onde aflora o plenário principal, que a gente vai ver lá dentro somente como cúpula, mas é um térreo, né, que em grande parte é um térreo que ele fica completamente acessível e aberto, né, à população. A proporção disso é uma proporção razoável, porque a gente tem 100 metros aqui por 60, né, então é basicamente um campo de futebol, né. No plano inferior a gente tem uma rua que conecta isso tudo por baixo e que dá acesso, né, a uma série de auditórios, né, no total são 7 auditórios, mas que é usado para organizar também o que é o fluxo dos edifícios, mas que pode ser usado por todo mundo que está cruzando esse espaço, né. A gente tem por trás toda uma questão da tecnologia, né, não é só, eu acho que o valor do espaço, mas também de como as construções que estão aí se resolvem, porque tem toda uma situação relacionada ao espaço de trabalho, ao conforto, né? E as tecnologias que a gente teve a oportunidade de desenvolver nesses 2 projetos, em momentos distintos também, né? Como eu falei, tem 10 anos aqui de intervalo entre um e outro, permitiu aprimoramentos muito importantes, mas acima de tudo também uma expressão que era que a gente imaginava como uma geometria muito simples, por um lado, né? Muito compacta, e que ia guardando, acho que uma complexidade à medida que você se aproxima, à medida que você descobre, né, os espaços internos que isso tem, e as suas diferenças também. Esse é o hall do fórum, que é um espaço totalmente, né, aberto e simbólico, como encontro e como convergência da população que circula pelo prédio. Não sei como está hoje, mas antes da pandemia a gente tinha um número de 4.500 pessoas circulando aí por dia, né? Então é um volume muito grande de pessoas. E esse é o hall do outro prédio, né, do prédio branco, que vai ter uma situação diferente, muito mais vertical, mas enfim, que define uma série de espaços vazios dentro desses grandes volumes programáticos que a gente tem, né? Isso aqui é um desses átrios, né, que a gente vê a praça lá no fundo. E depois a rua inferior que une esses 2 edifícios principais, e que a gente vai encontrando os equipamentos que hoje em dia são os plenários, que são usados prioritariamente, né, para as audiências e sessões do próprio tribunal, mas também essa parte principalmente que vem sendo usada para uma série de eventos que superam o uso específico do tribunal, né? Então, para apresentações de, enfim, congresso, música, esse é um espaço que hoje vem sendo, que é o plenário principal, que é um plenário de 500 lugares, né? E que vai se tornando também um equipamento que não é específico e restrito do tribunal, mas pelo contrário, é um equipamento público que supera a instituição que abriga, né? Passou um pouco demais aqui. Isso aqui é em uso, né? Aqui tem uma questão das iluminações zenitais, enfim, que é toda uma questão simbólica também que a gente busca nessa cúpula que aflora na praça principal. E a gente tem aqui algumas imagens da praça que eu coloco aqui, né, dos pequenos elementos que aparecem organizando coisas que a gente vai ver a seguir, que são essas apropriações, né, livres de uma cidade que acontece ao redor e que vai também revelando essas carências, vamos dizer, né, tão frequentes que a gente tem dos espaços públicos em nossas cidades, né? Eu acho que tem uma questão importante também em relação às dinâmicas que acontecem durante a semana, durante a noite, durante o dia, e que vai mudando muito. A gente teve lá uma série de dias e a gente acabou estabelecendo, né, contatos, não só a partir do tribunal, que a gente já tem, óbvio, mas é muito bacana ver essas apropriações acontecendo, né, e essa praça viva para muitas situações variáveis, né, até mesmo para isso daqui, né, que é um dos eventos que o próprio tribunal promove. Deixa eu ver se está aqui. São shows, enfim, que o próprio tribunal
eu acho que comentar sobre a gestão desse espaço. Diferente também, né, do que a gente tem também em São Paulo, né, acontecendo com muita frequência, é um espaço que não tem uma privatização por trás, né, é um espaço que a instituição pública é responsável por ele, né, não pode ser um espaço literalmente, né, rifado para uma iniciativa privada que vai estabelecer limites que um espaço desse, mais uma vez, não pode estabelecer. É um espaço aberto, né? Esse é um outro concurso importante que a gente fez para a gente, né, depois, na sequência, que é o concurso do Museu da Unicamp, e eu queria só destacar alguns pontos aqui, né, como postura, né, de entender que, enquanto no tribunal, uma coisa muito curiosa, a gente não tinha ido visitar o lugar para fazer o projeto, só fui conhecer o lugar muito tempo depois, né? Só quando a gente ganhou, né? E esse foi um projeto muito diferente, porque ele surge a partir do lugar, né? Que é um museu que está localizado, né? Estaria, né? Infelizmente não foi feito, no topo do campus da Unicamp, e colocava a gente diante de uma paisagem, né? Que era essa daqui, né? Uma pré-existência já, né? Desse lado, mas que, enfim, nos colocava diante de uma questão que era como fazer um edifício, né? Ou como a presença da arquitetura pudesse ser assimilada através da distância, né? E isso era muito curioso, porque quando a gente foi lá visitar antes de fazer o projeto, a gente viu uma série de brilhos, né? Uma distância muito grande, e a gente foi perceber que isso era um vidro, né, dos carros refletindo o sol nas estradas inúmeras que estão ao redor do campus, né? E que levou a esse imaginário. E se, né, o museu à distância fosse visto como um fenômeno, é um museu de ciências, né? Incontrolável, né? Mas que à medida que a gente chegasse perto, aí sim a gente tivesse uma compreensão muito diferente desse objeto, muito diferente dessa arquitetura, e que ia guardando instrumentos que a todo momento a gente imaginou que pudessem ser pedagógicos, né? Então, entender que através da arquitetura a ciência pudesse ser contada de muitas maneiras, né? Através, enfim, de como os espaços se compõem, né? A relação à gravidade, em relação a depois, claro, né, a como as fachadas vão cumprir um papel fundamental nessa transmissão de conteúdo, né, e que foi um elemento de trabalho muito forte, entender que essa fachada ela devia cumprir muitos papéis, não só técnicos, no sentido do conforto térmico do interior do edifício, mas também simbólicos, como efeito, de novo, né, como experiência, e como simbolismo, né, que por trás disso tem toda uma série de equações matemáticas que a gente usa para estabelecer esse desenho, enfim. Mas entender que a arquitetura comunica alguma coisa, né? Isso nesse projeto foi muito importante. Aqui é uma experiência totalmente diferente já, relacionada à habitação, e que anos depois, essa foto é muito depois, essa foto é mais recente, a gente tem um projeto aqui nessa bolinha vermelha, né, que é um pequeno projeto de 8 casas, mas que durante o período, né, que isso foi tomado por uma, né, iniciativa de habitação que se tornou recorrente, né, no nosso cotidiano, né? E foi curioso imaginar que alguns paralelos, esse é o ambiente dessa cidade do interior, super pacata e típica, né? Entender que depois as casas que a gente propunha aqui, né, elas se equiparavam em vários parâmetros aos programas da Minha Casa Minha Vida, né? E, enfim, só que óbvio, né, buscando um modelo completamente diferente. E aqui tem uma mudança muito interessante de ótica, porque, né, o cliente imediatamente chega para a gente com uma definição muito clara, né, de entender que a partir de um terreno de 30 por 20, partilhar esse terreno em várias fatias era o jeito mais fácil de resolver, né? E que para a gente, num primeiro momento, a gente falou, não, tudo bem, vamos por aí. Mas a inquietação nos deixa a gente, né, inquieto. Peraí, a gente perde a oportunidade de ter um terreno total, de trabalhar com outro modelo, né? E trabalhar talvez com um modelo que as coisas não se dividam, mas pelo contrário, elas compartilhem em outros espaços, né? E é isso que nos leva a pensar de novo na presença de um espaço coletivo, né, intermediário, para o qual as coisas se voltam e para o qual a cidade de fato pode se abrir e que gera um modelo de habitação, né, muito distinto do que é a segregação, do que é o predomínio, né, do ambiente privado em absoluto na maneira de morar. Até mesmo alguns códigos, digamos, da própria linguagem da arquitetura
de muitas vezes entender, né? Aqui temos nós, de como a gente desenvolve, né, essas tipologias, mas entender que, olhando isso de fora, a gente não consegue entender se é uma casa, se são duas, se são quatro, e essa diluição do limite nos colocar diante de uma vivência que era, eu não sei se minha casa é essa, mas eu entendo que eu compartilho um todo com outros e que essa relação deve ser respeitosa, né? É um bem comum, né? Assim como o pátio também é. Então, esse confrontamento, né, da propriedade, eu acho que de entender que a gente vive num coletivo, né, trazia desse pequeno conjunto uma outra maneira de construir o habitat, né? Claro que tem coisas muito interessantes, né, que a gente buscou, da transparência, da luz, do valor da varanda, como espaço de transição entre o que é o que a gente vê aqui, né, entre o que é a casa, o interior da casa, entre o que é especificamente o exterior, e que nos leva, né, a uma presença como essa daqui. Ainda, né, eu acho que na escala da habitação, isso aqui está organizado de maneira cronológica, tá? Por isso que as misturas de programas estão acontecendo. Mas, enfim, um outro projeto que a gente foi muito especial, a gente nunca fez muita casa, a gente fez vários projetos, alguns não foram para frente, né? E essa, para a gente, virou uma joia, porque era a casa, que a gente nunca tinha feito e estava indo adiante, né? E a gente buscou, eu acho que, tentar dizer uma série de coisas através dessa escala também. Primeiro, uma relação com a paisagem, né? Depois, uma outra coisa que nasce inevitavelmente, né, mesmo na escala tão íntima como uma casa, da presença do espaço coletivo. Então, a casa, basicamente, ela se organiza em dois momentos, né? Um é um volume principal, que detém praticamente todo o programa, e aqui uma sequência de praças, com características muito diferentes, e que vão estabelecendo, né, espaços de convívio, espaços de atividades também diferentes, imaginando, né, nas ocupações possíveis. Esses volumes passam por uma série de ações, né, de subtração, como se fosse uma maneira de esculpir o espaço vazio, né? E também o valor da janela, que é uma coisa que para mim havia ficado muito marcada numa palestra que eu tive a oportunidade de ver em Barcelona, no pavilhão do BIS, dado pelo Eduardo Souto de Moura, que falava o seguinte: basicamente era uma palestra só sobre janela, dizendo assim: a gente não sabe mais fazer janela. Depois da modernidade, esse conhecimento foi, né, extinto. E ele começava a falar da arquitetura dele, do papel da janela, das aberturas. Isso ficou muito impresso para mim na cabeça. E um pouco, a gente chamou como uma ode à janela, né? Porque tem um monte de aberturas. Mas elas trabalham a partir, né, de uma situação muito, muito trabalhada, muito minuciosa, de onde elas se encontram, o que elas olham, o que elas não olham, né? Enfim, imaginando sempre essa relação entre interior e exterior, à medida que a gente vai circulando pela casa, né? Claro que a questão do percurso é muito importante, você vai ver isso acontecendo em outras casas aqui, mas que leva a esse espaço de transição, né? O que é o exterior e o que é o mundo interno da casa, que nos leva a essa situação aqui da sombra, acima de tudo, né? Numa sequência de praças, como eu falei, que tem nesse meio esse espaço mais acolhido, mais reservado, que é a sala, evidentemente, mas que também constrói sempre essa continuidade entre o que está dentro e o que está fora, né? Isso aqui é uma questão da fachada, vou passar um pouco por isso, e que resultou também nisso daqui, né? Como eu comentava, né, a relação da diferença entre dia e noite, nessas superfícies, da gente olhar a casa a partir desse ângulo e não saber o que acontece, né, por detrás, porque é uma casa de esquina, e tem essa surpresa, né, de entender o que acontece por detrás desse prisma tão duro e fechado, e que a gente vai ver que não é tão fechado assim, né? Enfim, a questão das transparências, esse aqui é um dos vazios internos que tem, né? Tem uma série de subtrações, como eu falei, que o dentro o fora, está sempre perdendo muitos espaços internos. E por fim, a gente tem um desses elementos, né, muito dinâmicos que a gente entende que podem fazer parte, quando possível, da arquitetura, que não precisam ser estáticos, né, mas pelo contrário, que se mexem aí, se tornam esses sombreiros, né,
nessa praça principal, nesse pátio principal. Depois, um outro concurso que veio nessa sequência, que foi para a Câmara de Porto Alegre, um concurso que a gente desenvolveu o projeto inteirinho também, executivo, né, após ganhar o concurso, e que é um outro projeto aí que não sei se vai adiante, né, cada vez mais o tempo torna distante, mas estabelecia como tema principal uma relação com o patrimônio moderno, né, o edifício, que é o palácio que se chama Aloysio Filho, onde a Câmara se situa e que tinha que ser totalmente preservado, a gente quase não tocava no edifício, e a gente simplesmente, né, propõe uma primeira ação, que é construir um novo térreo aqui a partir da passarela interna do palácio existente, como um nível de articulação público, né, uma praça também, né, pública elevada, sobre o qual a gente tem o volume, aí sim, de todas as atividades programáticas, mas que, através da sua linguagem, tinha como preocupação aquilo que eu comentava em relação ao rigor da linguagem da arquitetura, de estabelecer um diálogo com esse patrimônio da modernidade, né, que é um patrimônio que está aí também, né, e que nos dava critérios em relação ao rigor, em relação à composição, em relação à estrutura dos espaços, enfim, e entender que essa linguagem, até mesmo das superfícies que foram trabalhadas de um modo muito diferente, em função da insolação, em função das paisagens que o edifício olhava, né, até a gente ir para a fachada sul, né, que coincidentemente que se volta para o Guaíba, e que tinha uma perspectiva incrível, né, de você poder ver, a partir do Parque Farroupilha, ali, todo esse horizonte do rio, através dessa corda elevada que tinha os 3 andares do edifício. Aqui tem um hiato que é uma fase diferente, né? Em 2018, eu acabo ficando sozinho no escritório. O Dani, que é meu sócio, decide se dedicar exclusivamente à carreira acadêmica, e é um momento de muito questionamento, porque numa relação muito íntima, né, com o Dani, muito forte, esse questionamento em relação à vida profissional, em relação ao que eu produzia arquitetura, também, evidentemente, gerou em mim uma dúvida, né? Mas que eu acho que levou ao amadurecimento também no momento que isso acontecia, de entender que, para mim, são e continuam sendo indispensáveis, eu acho que essa dupla dedicação. Entender que o ofício de trabalhar e ter um escritório e de continuar produzindo, né, ou buscando produzir essas coisas, é tão importante quanto essa vida acadêmica, né, e que se retroalimenta de uma maneira muito importante. E aqui muda essa configuração, é evidente que a liberdade de decisões, de buscas, passa a ser outra, né, e que eu acho que veio muito bom momento de tomar decisões, né, em relação ao escritório, que também foram muito importantes. A primeira delas foi essa, né, a se dedicar a um escritório, a um concurso de uma escala que também nunca tinha feito, né, e em Ceilândia, né, ao redor do plano piloto, o nosso projeto está aqui, Sol Nascente está aqui, que ruma hoje para ser a maior favela, a maior comunidade do Brasil, né, e a gente tinha que fazer desse projeto um projeto de um setor inteiro, né, um bairro praticamente completo, para abrigar 4.200 pessoas, com 1.200 unidades de habitação. E a gente estabelece uma tríade sustentável, que a gente chamou, né? Nenhum projeto dessa escala não poderia ter essa tríade, que é social, ambiental e econômico. E a partir disso estabelecer uma centralidade nessa periferia, né, de Ceilândia, que tem uma estrutura nos levava a estabelecer algumas hierarquias, né? A importância, de novo, de uma praça central, né, do que acontece ao redor desses vazios, de como o setor se comunica com as grandes infraestruturas, até rodoviárias, de serviço, e, claro, sempre pautar a necessidade da diversidade de usos nessas quadras que a gente propunha, né? Isso nos leva a todo um processo que isso não era pedido pelo edital, mas a gente fundamenta o nosso projeto a partir de um roteiro, né, de uma estrutura que é aquilo que eu comentava, ela é social, ela é econômica e ela é ambiental, através da proposta de uma agrofloresta que produz, né, verde, produz vegetação que pode ser processada como alimento, né, a ser
processada por um processo de educação, né, de escola técnica, a ser compartilhado de diversas maneiras, né, através do mercado, que a gente propunha também, o mercado central, e até uma distribuição. Ou seja, isso aqui é uma operação de urbanismo e arquitetura, né? E sem dúvida nenhuma foi uma chave para a gente vencer o concurso, como a gente veio ouvir depois através do retorno do juro, né? Isso tudo permeado por uma série de espaços públicos que se transformam, né, em redes, em quadras permeadas, sempre por percursos, enfim, que vão dar num plano como esse daqui. Essa é a praça central que eu comentava, né? Onde uma praça ela não passa a ser mais definida por um papel unicamente simbólico, mas por um processo produtivo, ou seja, é a praça que produz meio ambiente, que produz alimento, que produz economia, que produz trabalho, que produz comércio, que produz cultura, né? Numa complexidade muito grande, né? Numa intensidade muito grande de funções que um espaço cívico como esse poderia produzir, né? Essa é uma das laterais, né? Essa praça, que tem o Largo do Mercado, que a gente chamava, e as quadras típicas que a gente se desenvolve aqui como um esquema, né? De novo, compondo sempre uma rede, também com espaços de horta, e, enfim, wetlands que a gente propunha através da infraestrutura, mas que ia desenhando quadras, como eu falei, sempre piso misto, né? O comércio sempre compondo as ruas e a habitação no interior das quadras. Isso teve que ser levado, né? Esses são os espaços internos da quadra. É um projeto que a gente começou a desenvolver, a gente ficou, depois de vencer o concurso, a gente foi contratado, nos tomou aí 1 ano e meio de desenvolvimento só para a etapa de urbanismo, que é uma experiência que eu nunca tinha tido, e fiquei, assim, impressionado com não só a importância disso, a vivência realmente muda a nossa perspectiva, né? Mas é incrível como foi fazer parte desse processo de definição do que é um plano urbano pleno, né, completo, a força que isso pode ter de transformação da cidade, da criação de modelos, e depois da finalização desse plano urbano, que coincide com as eleições de 2018, infelizmente a gestão da CODAB é mudada, enfim, né, porque é um cargo vinculado ao governo, e esse projeto, como tantos outros, são completamente paralisados, né, e é o ponto que estão hoje, e diria que descartados, basicamente descartados. Eu saí dessa reunião mal, como de muitas outras frustrações, mas essa me colocou num lugar muito diferente, que é, muito rapidamente, a partir da frustração do próprio trabalho, né, que a gente fica muito preocupado com o que a gente está fazendo, era a indignação nossa em relação às 4.000 pessoas que morariam nesse lugar. Ou seja, quem perde, a gente tem óbvio que a gente perde o trabalho, né, mas isso é tão significante que a gente da perda, que essas 4.000 e poucas pessoas continuam morando sem uma como, né? Mas enfim, não nos impede de continuar tentando, né? Esse é um outro projeto recente, né, que está em construção também de um processo longo, já vão aí 3 anos, né? Mas que nos coloca diante de uma outra experiência, né? Desenhar um projeto, né, ou pensar alguma coisa numa geografia como essa daqui e por um tema como essa daqui, né, tangencia, acho que uma outra seara, né, que diz respeito à experiência, diz respeito à história, né, também a relação com uma paisagem que é nossa, né, e que buscou cruzar esses assuntos todos, né. A ideia da vinícola, e que está dentro de um imaginário de interesse há muito tempo, de ficar pesquisando essas coisas, de entender, né, o que isso também traduz como experiência, como expressão, está sendo uma experiência muito interessante de poder lidar com a arquitetura. E a nossa atuação nesse projeto específico começa primeiro também com uma série de parcerias na organização da própria geografia, né? Da definição de uma paisagem natural, de uma paisagem produtiva, onde é que seriam feitos os cultivos dessa vinícola. Para vocês terem uma ideia, a propriedade inteira ela equivale ao Parque do Ibirapuera, né? Mas metade disso é área de reserva, é intocável, né? E uma outra decisão muito importante que passa a acontecer depois era a definição de onde ia estar essa vinícola, né? Esse edifício simbólico e produtivo, e que a gente estabelece a cota mais alta aqui da propriedade como um lugar a receber esse equipamento simbólico, vamos dizer. Essa propriedade que vamos montar aqui hoje, com toda a área de plantio já estabelecida, e aqui é o ponto onde a vinícola
a gente elege que vai ser, né, implantada por também algumas razões, e grande parte pela paisagem, né? A gente consegue ver, eu não sei quem conhece a região de Curitiba, mas enfim, tem uma perspectiva incrível, até a Serra da Mantiqueira, lá no fundo, né? Então, quase que como um museu, aquele diálogo, né, do que se vê, do que é visto, né, e do que aquilo olha, mas como desfrutar dessa paisagem, ao mesmo tempo, como eu falei também, da memória, né? Entender que essa é uma tradição de milhares de anos, né? E que guarda alguns traços. Como eu falava, né, a relação da presença desses edifícios na paisagem e também, internamente, até mesmo por questões técnicas, de como abrigar e acolher um edifício que é uma fábrica, praticamente, mas é uma fábrica de outra ordem, né? Nesse projeto específico, vai ter um outro depois que tem a ver, mas enfim, a gente estabelece exatamente esse afloramento do volume, né? Ou seja, ele tem que aparecer exatamente para estabelecer essa comunicação. E depois, internamente, ele vai passar aí por uma série de requisitos técnicos, né, como eu falei, quase como uma fábrica, que nos faz organizar o edifício em dois momentos, né? Uma primeira porção maior, que é toda a parte fabril e, de fato, produtiva do vinho, e uma outra parte aqui, que é uma parte de visitação, né, unidas por um pátio central. O edifício é cheio de percursos, né? Porque, na verdade, numa rotina, todo o edifício pode ser visitado, deve ser visitado, como aí um elemento, né, também de atração, né, do que é entender o que o vinho representa, né? Não vou explicar aqui também, mas enfim, é um projeto que se resolve muito pelo porte, é quase como um aeroporto, você tem um andar de chegada, você tem que ter a gravidade, é uma equação muito interessante, né? E que vai, ao mesmo tempo, contemplando todo um aparato técnico, mas também entendendo que esse aparato técnico, ele tem que originar um projeto que tem uma espacialidade simbólica muito forte e que foi algo que a gente tentou trabalhar aqui a todo momento, né? Como eu falei, a seção é muito valiosa, né? A ideia de trabalhar a partir da abóbada, a partir do arco, é uma estrutura que se divide também como tecnologia, né? Numa porção inferior, através do uso do concreto, mas numa parte superior, inclusive as abóbadas totalmente definidas pelo uso da cerâmica, pelo uso do tijolo, até mesmo com um diálogo a essa tradição, né? É um edifício que tem 75 metros de comprimento e onde também essa série de aberturas que vocês vão ver aqui funcionam como um brise, né? Que naturalmente traz luz para os ambientes ali de fabricação e produção, mas também, permite, né, a visibilidade da paisagem. Esse é o pátio de chegada, a partir do qual, exatamente nessa cota elevada, né, a gente consegue ter essa relação com a paisagem. E aqui, essa nave principal, que é a nave dos tanques de fermentação, que tem todo um trabalho muito, de novo, minucioso em relação à luz natural, que tem que entrar, mas também tem que ser muito protegida e diluída, e que vai desenhar esse espaço que está metade dentro da terra, né, e metade aflorado, como a gente tem nos fones, né? É um edifício que é isso, hora você está sobrevoando a paisagem, hora você está completamente enterrado dentro de um buraco, né? Nesse mesmo projeto, a gente desenhou, nesse mesmo lugar, né, uma casa, que é a casa dos proprietários, né, desse empreendimento, e que é muito importante ressaltar que não é um empreendimento de lazer. Isso foi uma incumbência que a gente teve desde o começo, né? Ou seja, isso aqui não é hobby, mas é uma coisa, né, a qual eles já estão laborando, não moravam, né, mas enfim, que é um projeto de vida, no fundo, que coloca uma condição muito diferente em relação à economia das coisas, em relação, né, a como a gestão de tudo, da própria arquitetura tem que ser conduzida, né? Mas é uma casa que você vai relacionar com a topografia de outro jeito, né? Se escondendo, né, na linha máxima, aqui diferente da vinícola, do topo dos morros, né? E que vai simplesmente, né, avançando aqui para a topografia, mas que se define como um volume, que pode ser tido também como aberto, até mesmo para preservar uma certa intimidade em relação aos fluxos que vão acontecer nessa propriedade, e que vai se abrindo através de janelas, através de aberturas muito diversas, né? Que é uma coisa, eu acho que muito de modo recorrente a gente tem tentado trabalhar
nesses volumes, né, habitáveis que são as casas. Também como estrutura, usa os mesmos materiais, mas aqui de modo diferente. Os planos horizontais são todos em concreto, mas os verticais são todos em tijolos, né, em cerâmica, em estrutura mista, usando esses materiais. Eu já tive a oportunidade de visitar lá em Cunha uma série de olarias, algumas muito antigas, outras mais novas, mas é um processo tecnológico incrível também, né, de como esse material que está lá, sendo produzido lá, passa a fazer parte do que é essa tipologia, né, ou essa construção no próprio lugar, né? Não vou explicar aqui. Esse é um outro projeto muito curioso, recente, que a gente terminou, que é um edifício da área de saúde, né? É um SUS aliado a uma clínica, e que, primeiro, teve uma situação curiosa, né? Era um edifício que estava parcialmente construído, mas parado, a gente teve que entrar no meio. Então, era quase que uma reforma de um edifício que não estava pronto, né? E que a gente teve a liberdade de tomar algumas decisões, né? Primeiro, entender como esse edifício se relacionaria com o espaço ao redor dessa cidade, e depois como ele comunicaria certas coisas a partir das suas envoltórias, e que nos levaram a essa situação aqui, né? Tudo sendo trabalhado a partir da maior leveza possível, e a gente usa estruturas metálicas e chapas metálicas perfuradas, né, que são das mais simples possível, assim, né, uma coisa totalmente cotidiana, mas que desenha para a gente algo que tinha um valor muito grande, que era uma esquina, ou seja, entender que isso poderia ser aberto e não fechado, né, de fato segregado, como a gente encontrou, né, isso no momento que a gente entra no projeto, e que depois vai criando essa identidade através dos planos de fachada e das cores, em função das duas instituições que estão aí dentro. Como eu falei, uma é o SUS e a outra é uma clínica privada, e que acabam se interconectando aí, com um e outro, né? Depois, estou vendo agora, é que trazem de novo uma reflexão muito interessante em relação ao espaço do habitar, e sempre com a relação com a natureza, né? Aqui a gente tem essa coisa da topografia muito decisiva, mas também é uma casa que busca construir essa transição de uma paisagem que é urbana, de uma paisagem que é natural, entendendo que a arquitetura pode ser responsável por estabelecer esse limite, né, entre o que é uma dimensão e outra, até mesmo por uma questão da intimidade, não somente como reserva, né, mas eu acho que como acolhimento de um espaço que é a casa. Entender como é que a gente simbolicamente se coloca dentro de um espaço onde a gente mora, né? E como a gente se comunica com o exterior. Então a casa ela se define por essa linha, né? E internamente, basicamente, é um muro, como se fosse um grande muro mesmo, né? Que vai sendo esculpido a partir de muitas ações, né? A ponto do seu interior, sim, se abrir completamente, né, para essa mata, através dos seus espaços, e que vai se encontrar como convergência num espaço central que comunica. Essa é a fachada externa, né, de chegada, onde existe, sim, essa aproximação mais austera, né, e mais misteriosa, por um lado, até, de entender como é que o espaço se desenvolve a partir dessa geometria, dessa massa, né, dessa solidez, e que vai revelar a casa quase como uma varanda, né, contínua a esse espaço exterior que está aqui. É uma casa... Esses projetos que eu estou mostrando agora no fim, todos estão com obras iniciadas no fim do ano passado, e eu não mostrei tudo isso aqui, assim como o tribunal pronto, também nunca mostrei. Então, hoje está sendo um dia de compartilhar coisas que até esse momento a gente não tinha compartilhado. Depois, uma outra casa, numa situação topográfica quase que equivalente, só que num topo de um morro, e que parte de uma aproximação muito especial, né? Essa é a paisagem encontrada, ou seja, né, entender qual é a relação que existe com essa vegetação toda, entender como unir, né, o espaço do habitar de novo com essa dimensão natural das coisas. Aqui existe uma solicitação muito forte no sentido de uma casa que não é para um morador específico, mas acima de tudo para um convívio, né? Uma casa de encontro,
de muitas famílias diferentes e que pudesse funcionar como espaço, né, mais uma vez, dessa convergência, né? Então, a partir de um programa específico, enfim, a gente faz com que o seu interior nasça o seu espaço principal, que é exatamente esse espaço de união, esse espaço de convergência, e que vai resultar aí até mesmo numa questão tipológica, né? Trabalhar em escalas diferentes, né? Em módulos maiores ou módulos menores, e que resulta nisso daqui. São um total de 5 módulos, né? 5 pequenas casas, e que se juntam ao redor de um momento único e central, cada uma com uma resolução muito diferente, né? Não vou entrar aqui nesse mérito, mas é como se fossem, né, 4 casas unidas, né, por um espaço, e que no nível inferior isso também tem toda uma série de caminhos e percursos que vai colocando nisso, que é uma vegetação já existente que a gente busca preservar, porque não fazia sentido subtrair, né, qualquer tipo de árvore ou vegetação no terreno que lá já existia, né? E que vai existir aqui nessa praça central, aqui onde a gente tem as galerias inferiores, né? Esse é o módulo principal, e aí a gente tem os quartos, né? E essas pequenas casas ao redor da praça principal, né? E que vão fazer uso dessas soluções dos sheds, né? Como fonte de luz, e relações entre dentro e fora, que eu posso, né, em algum momento, eu explico com mais calma. E por último, esse projeto que foi fruto no final do ano passado, do último concurso que a gente fez, e que foi uma experiência também incrível, não só como processo, né, mas como tipo de projeto que é sempre uma busca de se aproximar desse tipo de iniciativa. Isso é um centro, né, como o próprio nome diz, para uma instituição centenária que cumpre 100 anos nesse ano, que é a Liga Solidária, e que é uma instituição pouco conhecida, de certo modo, mas que tem uma influência social e um impacto muito grande em certo setor da cidade, né? E a gente começa, né, entendendo que a Liga Solidária, essa imagem é uma imagem muito alusiva em relação a algumas coisas, acho que o projeto vai dar para entender, mas que, localizada no Butantã, né, nos extremos aí da cidade de São Paulo, o Educandário Dom Duarte, que é uma propriedade de 100 anos, né, como eu falei, abriga hoje um dos maiores complexos sociais da cidade, né, com escolas, espaços de acolhimento de idosos, creche, enfim. E dentro desse complexo era onde o nosso projeto deveria ser. E a gente parte exatamente da ideia de um oásis socioambiental, ou seja, a presença dessa instituição nesse contexto, nesse lugar, é algo completamente extraordinário, acima de tudo, né? E que a gente tenta entender que essa presença, né, nos leva a unir algumas instâncias, né? Que poderia dizer da responsabilidade do meio ambiente, do que é o social e, de novo, do que é o indivíduo. Entendemos que grande parte da população que está aí são crianças, né? Então, a propriedade tem um patrimônio natural muito incrível a partir dessas clareiras e da vegetação, ao mesmo tempo também que tem uma paisagem histórica muito forte. E a gente começa o nosso projeto a partir disso, né? Em quase que não tocando no que existe lá, de um jeito ou de outro, e inserindo o nosso edifício ou a nossa construção da maneira mais delicada, né, e mais precisa possível em relação aos níveis, em relação ao tamanho, em relação, né, à presença, de novo, né, da natureza do seu interior. Então, esse já é o nosso projeto, que esse é o principal, mas ele se estende a todo esse perímetro aqui, né, que a gente vai propor uma série de usos ao redor, né, desses campos, que esse tinha que ser preservado de qualquer maneira. Mas, enfim, é um projeto que se mistura entre paisagismo e entre arquitetura, inevitavelmente, né? E, mais uma vez, por fim, né, a praça surge como elemento simbólico. Talvez não uma praça cívica monumental no tribunal, mas uma praça de outra ordem, né? Uma praça onde a natureza faz parte, uma praça onde também a escala é outra, né? E ao redor do qual todos os programas que estão aqui distribuídos, como esporte, cultura e tal, né, devem construir uma convergência, mas também, de novo, um espaço do porvir, né? Um espaço que, de maneira alguma, advém de uma intenção
de programação, de determinação, mas pelo contrário, que a gente pode imaginar que vai ser apropriado por essa instituição de muitas maneiras, né? De maneiras que a gente não quer, inclusive, prever. Né? Esse é o projeto que a gente, então, ganhou, né, no final do ano passado. Estamos aí, né, começando com o objetivo de, até o fim do ano, esse projeto estar concluído, porque, né, eles querem comemorar os 100 anos da instituição, iniciando a obra desse novo complexo. Né? Que, basicamente, se assemelha muito ao SESC, né, de uma proporção bastante menor. Enfim, vou pular essa parte e eu quero concluir com uma outra parcela, que aí é o lado, digamos, que nos une aqui como a atividade acadêmica e que, como foi colocado, né, já faz um tempo, a Angélica falou e faz mesmo, pensando que esse retorno do Mackenzie se deu em 2010 como professor, e nesse momento a gente entrou eu, o professor Caco, o professor Daniel Cândia, a professora Ana Paula Pons, e depois, eu acho que junto, né, depois dessa leva, uma série de outras pessoas continuam chegando, até mesmo ex-alunas, a Bianca está aqui. Então, esse tempo já é bastante dilatado. E eu tenho que dizer, repetir há pouco, né, que o Mackenzie, eu acho que é o termo da própria alma mater, né? Não tem igual. Né? Eu acho que eu nunca desejei me dedicar como professor, como vida acadêmica em outro lugar que não aqui. E esse laço, ele é muito profundo, eu acho que como é o de todos nós, né? E essas experiências, né? Isso aqui é a experiência em Projeto 5, foram 10 anos de Projeto 5, né? Junto de um grupo que foi mudando, encabeçado pelo Pilar, né? Mas que, como eu falei há pouco, me transformou, né? E eu trago isso daqui não só para exaltar, né, todas as experiências, o Fernando está aqui, né, acadêmicas, né, e nas orientações, e dos TFGs, e dos projetos e tal, né, mas para deixar muito claro, né, o valor disso tudo, e acima de tudo que, mesmo se não tivesse essa experiência, obviamente, entender que todos esses projetos que eu a partir do momento que isso acontece, esse cruzamento acontece, né, jamais poderiam ser o que são se não houvesse também essa experiência acadêmica, essa troca intensa, né, entre alunos, entre professores, entre amigos, mas que é muito responsável por aquilo que eu também penso, por aquilo que eu também busco, né? E até momentos simbólicos como esse daqui, que é uma coisa que eu acho que a gente busca muito como convivência, né, até mesmo depois de uma fratura pandêmica, né, recuperar situações como essa daqui, que foi essa aula magna que eu dei em 2015, né, e que foi para mim um momento, sabe, de que eu tenho um carinho enorme por esse evento e por resultar até mesmo em lembranças físicas como essa daqui, que eu guardo com muito carinho, né? E termino com uma última coisa aqui, para deixar a gente almoçar. Houston, 1984. Em meio às incontáveis catedrais de vidro, vemos acesa a janela de um pequeno quarto de hotel, na paisagem de anônimas luzes e reflexos. O vidro deixa para fora o mundo, que desconhece a grandeza do que se dá ali dentro. A arquitetura está ali, mas não prestem atenção nisso. Apenas na intensidade do abraço com que se guardam mãe e filho diante de uma cidade que os tem, mas não os vê. Eu não sei se alguém conhece esse filme, mas enfim. Eu acho que talvez essa seja a cena, se tocar. Da história do cinema, que a mim já está pronta. Não há nada mais grande, não maior do que essa cena da história do cinema. É algo muito bonito. Eu acho que não tem palavras, não precisa de nada, né? Acho que fala um pouco das palavras que a gente começou a conversa.
Obrigado por hoje e obrigado por todos os dias. Bom, graças a Deus. Bom, a gente pode pronunciar um pouco. Eu acho que todo mundo, todas e todos fiquem livres para escolher, mas acho que o Dani pode estar aqui um pouco, quero aproveitar que ele está aqui, depois dessa apresentação, se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta, aí. Dani, continua na frente. Obrigado, Zé. Obrigado. Eu vou fazer um comentário, agradecer, porque acho que a tua dedicação a esse evento, a maneira como você organiza, como você fala, como você mostra, o teu empenho é evidente. E na sua produção, que ela é muito consistente, intensa, acho que isso é muito difícil de se observar. Você é muito jovem e tem uma produção considerável, e de muita qualidade. Então, assim, parabéns pela tua atuação, parabéns pela tua seriedade aqui na escola, que a gente também conhece o teu percurso. Isso também é muito importante para a construção dessa escola. Então, queria agradecer, te dar os parabéns. E aí, assim, enfim, fazer um comentário, porque você, sendo de uma geração aí, virada, a gente pode falar um pouco, assim, virada de século. Acho que a tua arquitetura, de alguma forma, a gente consegue perceber uma leitura das referências, porque você trouxe as referências, e também a liberdade que você se coloca. Claro que há referências, elas vão aparecendo, mas é muito bonita a maneira como você olha a situação de projeto, parece que é com muita liberdade, sem amarras ou sem ter que estar preso a determinadas coisas pré-estabelecidas. Eu acho que isso te garante a qualidade da tua arquitetura, mas também garante uma coisa que pode seguir, e pode ser revista sempre, porque nada está pronto, nada está exatamente fechado. Então, é mais um comentário nesse sentido, e agradecer. Obrigado. Acho que tem uma coisa importante nisso que você fala, que acho que em várias discussões isso aflora. Acho que essa noção da liberdade, ela foi muito pautada, se a gente traz a discussão para a nossa escola, pela formação que a gente teve aqui. Eu acho que muito respeitosa e muito viva, até porque a gente sempre teve figuras aqui que estavam produzindo, e sempre temos, mas assim, mas sempre com uma postura muito, nesse aspecto, generosa, de entender primeiro, acho que cada projeto é um projeto,
né? Cada projeto, ou cada obra, ou cada sem dúvida não representa uma experiência única e específica, que não quer dizer que ela não venha a ser um acúmulo de experiências anteriores de aprendizagem, claro que são, mas enfim, e que eu acho que desde o começo dessa formação imprimiu essa liberdade, né? No sentido de compartilhar sempre com respeito e negociar em relação a tudo que veio antes, a toda a história, sempre, né? Mas entender que as associações, eu acho que os encontros que um projeto específico estabelece, isso pode acontecer de uma maneira muito imprevisível, né? Muito livre, e eu acho que isso começa, sem dúvida, com as experiências aqui, né? Porque eu acho que por isso que eu até trago essa coisa dos livros no começo, né? Porque vinha de uma multiplicidade enorme de referências, né? de premissas, de vivências. E eu acho que isso se preserva como DNA, sem dúvida. Bom, lindo, muito bonito, tudo. Que a gente desejaria, gostaria muito, é que cada um que nessa escola tivesse esse brilho nos olhos, que você para fazer e para apresentar esses trabalhos. São emocionantes e acho que emocionantes todos do Brasil. Muito obrigado. Pelo brilho. Obrigado. Só parabenizar pela sua apresentação, pela sua trajetória, muito emocionante. Dá orgulho de ver a quantidade e qualidade do seu trabalho, desse processo, e orgulho de ter professores assim, Mackenzie, tão jovens e é uma inspiração. Parabéns. Obrigado, Otávio, obrigado. É o sentimento que eu também sentia, estando aqui na faculdade. E é muito bom saber que ele continua, né? E por tantos outros. É um sentimento que eu sinto ainda, por todos os que amigos que estão aqui, gente que foi professor, enfim. Eu acho que essa admiração e esse compartilhamento, ele move a gente diariamente, né? Que eu comentava, né? Não poderia ser outro, ou melhor, seria outra pessoa se não fosse essas experiências, né? Elas imprimem, sem dúvida, eu acho, transformações da gente, e elas continuam aqui. Acho que isso é muito bom. Eu não consegui ver tudo, mas eu vou ver a gravação e ver o que eu não consegui pegar. Mas eu acho que é só um comentário. Eu acho que uma coisa impressionante, né, de como a gente vê a sua produção como arquiteto, ou como intelectual, ou como professor, esse mergulho que ele está presente nas suas fontes, seja no cinema, na literatura, está presente na forma como você apresenta seu trabalho, na entonação de voz, e está presente na forma como você concebe o projeto. Então, eu acho muito bonito a gente olhar os projetos e perceber o valor que o interior deste projeto tem. Sabe, sempre um ponto de encontro, é um olhar para dentro. E aí eu consigo enxergar, tanto na sua arquitetura, como naquilo que você apresenta, como você olha para dentro de você, para dentro de nós, né? Então, eu só tenho realmente a agradecer e dizer muito obrigado por todo dia. E volta logo. Obrigado, Celso. Obrigado, Celso. Eu acho que a coisa, tinha escrito outro negócio que eu não falei aqui, mas que é uma pergunta que sempre inquieta ao ver a produção de outras pessoas, né? Que é por que alguém fez uma coisa assim, né? Isso está em tudo. Eu acho que isso está na arte, isso está no pensamento da filosofia, isso está na arquitetura, isso está na música. O que a pessoa fez assim? Claro que ela não faz isso sozinha, de jeito nenhum, né? Às vezes são um grupo de pessoas, às vezes
Esse fazer é o resultado de uma discussão, é o resultado de um encontro, né? Tem muitas maneiras do porquê que isso é feito assim, mas as coisas não acontecem simplesmente, né? Elas são construídas. Então, essa construção é algo muito inquietante quando a gente olha o que for, porque elas são uma manifestação de algo, né? Eu acho que é isso. E essa troca ela é constante, ela é recíproca, né? A gente conviveu muito em 5 e você está aqui também, assim como, né, muita gente com quem eu convivi, né? Esses rastros estão aqui e eu acho que isso acho que é um ponto de valor muito grande que a gente tem que ressaltar, né? Entre nós, entre os alunos, eu acho que como sociedade até, mas é algo muito importante. Dani, então, agradecemos imensamente o Beto Prosa, né? Uma ajuda nosso colega, uma conversa emocionante, você já logo no início deu a ideia que seria afetiva de fato. Então, agradecemos muito aquilo que nós estamos nos devendo. Grato, Obrigado, Carlos. Obrigado.